E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão. Mudança de ares. Então, eu gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês sobre uma coisa que não me incomoda realmente, mas eu achei que eu podia contribuir com a discussão, que é o chamado cânon no RPG. Existe? Não existe? Vamos ver como é que é. Bom, primeira coisa, o que é canon, né? De onde é que vem essa palavra? Canon é a palavra canônico que a gente usa no português, né? Vem do canon, de acordo com as regras eclesiásticas, os dogmas da igreja. É o que está na Bíblia. Ué, Betão, o que é que isso tem a ver com um RPG? Bom, toda mídia tem uma... Quando a gente vai começar a escrever, a gente escreve um negócio chamado Bíblia do Cenário, que é tipo os dogmas, aquilo que não pode ser mudado daquele cenário, tá? E isso é muito comum em séries de TV, filmes, coisas assim do gênero. Por exemplo, Star Wars. Um dos cânones do Star Wars é a força. Então, o que é considerado cânone no Star Wars? É o que aconteceu nos filmes, nos 9 filmes da franquia até agora, se bem que eu não levo em consideração os 3 últimos, mas isso é problema meu, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas cânone é aquilo que aconteceu, é aquilo que houve. Cânone seria, por exemplo, um exemplo bem bobo, cânone seria história oficial. É aquilo que aconteceu mesmo. Então, por exemplo, você pega no Resident Evil 1, aquele PlayStation 1 lá atrás. Grande jogo. Então, cânone seria o Wesker morre na mansão, ele não morre, a gente sabe disso. Ele desaparece na explosão de chamas da mansão. Jill e Barry, e mais a Rebecca, e mais o outro. Meu Deus, esqueci o nome do cara. Chris Hadfield. Eles escapam de helicóptero com o Brad pilotando, Brad Vickers. E essa é a real, essa é a verdade, é isso que vai acontecer, tá bom? Cânone, por exemplo... o cânone, por exemplo, ele não pode ficar restrito, ele pode não ficar restrito a uma única mídia. Você pega, por exemplo, o caso do Power Rangers. O Power Rangers pegou as séries japonesas, começando com o Zyuranger, em 1993, 92, sei lá, e vem adaptando até hoje. Não sei como é que vai ficar a franquia daqui para frente, não é o assunto do nosso vídeo, mas... Então, cada série de Super Sentai, que é o que dá origem a Power Rangers no Japão, ele é uma série estanque, ela é fechada em si mesmo. Eu tenho participação de outros grupos, mas é como se fosse assim, cada grupo tem a validade de 1 ano. Eles continuam vivendo aventuras, tal, mas eles não são mais o foco principal. Então, eu tenho uma equipe de ninja, depois eu tenho uma equipe de dinossauro, depois eu tenho uma equipe de carro, depois eu tenho uma equipe de não sei o que, depois volta de ninja, que não tem nada a ver com aquela primeira de ninja lá atrás. Vai rodando. Quando a Saban começou a trabalhar Power Rangers, eles trouxeram o pessoal da Boom Studios para fazer os quadrinhos, e o pessoal dos quadrinhos deu uma costurada legal e amarrou a história de Power Rangers. Tá? E o cânone faz muito sentido para quem é fã da série, para quem acompanha, faz muito sentido. Então o cânone tem essa questão. E no RPG? O que é cânone e por que eu resolvi falar disso? Bom, aconteceu um tempo atrás, eu estava jogando uma mesa de Tormenta, foi num dos encontros D30, eu fui como jogador. E a gente sentou para jogar na mesa, eram personagens prontos, era uma aventura fechadinha. E aí um dos jogadores era muito fã de Tormenta, dava para perceber isso. E ele pegou a ficha dele. Olha, está dizendo aqui na minha ficha que o meu personagem, ele nasceu e foi criado em Califórnia. E ele ainda mora em Califórnia. Aí o narrador, qual o problema? Não, Califórnia já caiu. Porque no ano que se passa a aventura, 1420, Califórnia já tinha caído. Aí o narrador, tá, mas na minha mesa, o meu cânone, Califórnia continua de pé, lá bonitinha, né, segurando os goblinoides. Cara, esse cara ficou tão incomodado, esse cara ficou tão brabo, eu não entendi. Ele ficou brabão, cara, você não tem noção. Mas era um incômodo tão grande, que acabou que ele não conseguiu jogar na mesa com a gente. E aí eu venho com a discussão finalmente. Existe cânone no RPG? Vamos pensar sobre isso.
Bom, primeiro lugar que eu me preocupei com o cânone realmente, e aí eu tenho que ser muito honesto, é na série GTA. O único lugar que eu realmente me preocupei com cânone na minha vida foi a série GTA. Não tem muito a ver, não. Vamos lá. Cânone significa que aquilo que você pensou, aquilo que você fez, aquilo que... Ou melhor, que você não. Aquilo que a editora, aquilo que o autor pensou, aquilo é verdade. Certo? Então, se o autor diz... Em tal lugar tem tal cidade, de acordo com o cânone, de acordo com aquilo que é oficial, em tal lugar tem tal cidade que é governada por tal sujeito, que tem um filho que é assim, namora com um fulano assim. Acabou. É isso. Cânone é uma verdade, é um dogma incontestável. Beleza? Beleza. Aí que vem o lance do RPG. Porque quando você compra um filme, por exemplo, você compra uma versão de, sei lá, Star Wars, aquilo ali está pronto, está fechado, está acabado, você não pode modificar nada daquilo. Você não pode, por exemplo, escalar outro ator para fazer o Han Solo, tem que ser o Harrison Ford, certo? Não tem como, você não consegue mudar isso. Você não consegue mudar que a Princesa Leia recebeu os planos da Estrela da Morte. Não consegue. Mas quando você vai para o RPG, é uma coisa diferente, porque você não está comprando uma mídia fechada, você não está comprando um romance, você não está comprando uma história fechada. Você está comprando um cenário, um jogo. E onde é que essas coisas vão acontecer? Na sua mesa. Então, quando a gente jogava... Olha que diferença. De acordo com o cânone oficial de Star Wars, o pessoal do Rogue One, do filme Rogue One, foi lá, roubou os planos da Estrela da Morte e entregou para a Princesa Leia. Beleza? Beleza. Na minha mesa de Star Wars D6, que a gente jogou ancestralmente lá em 1900 e nem virou o milênio ainda, os jogadores, a aventura, a campanha, foram 6 aventuras, girava em torno de roubar os planos. Então, eles seriam os caras que iam roubar os planos. Na minha mesa, aquilo ali era o cânone, porque a mesa era minha, a história era minha, o jogo era meu dos meus jogadores. A gente construiu aquele cânone coletivamente. Tá entendendo? Então, com todo respeito aos autores de Tormenta, aos autores de Star Wars D6, a todos os autores de Mundo das Trevas ou de qualquer outro RPG, a partir do momento que eu compro o livro, que eu coloco na minha mesa de jogo, o cenário deixa de ser deles, passa a ser meu. Meu no sentido mais próprio do meu. Na minha vida particular, eu posso fazer o que eu quiser. Na minha mesa de Tormenta, pode ser que Thanaton seja líder do panteão. E aí? Vai fazer o quê? Vai chorar? Vai mandar uma carta para o dono da editora e ele vai mandar a polícia do RPG na minha casa para me prender porque Valkyrie não é a líder do panteão na mesa do Betão? Puxa vida, isso não vai acontecer nunca. Porque na minha mesa de Forgotten Realms, o Minster é um cara que está recluso numa torre. Não, mas de acordo com o cânone... Não, na minha mesa é assim. Se você quiser jogar, você joga. Se não quiser, pode ir embora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desencanar com esse negócio de cânone. Porque na mesa de RPG, quando você compra o produto, ele é seu. Ele passa a ser seu. Não é uma licença de uso. Você toma aquilo dali para você. E o cânone se torna aquilo que é seu, aquilo que você e seus jogadores decidirem. Se vocês decidirem que nesse pontinho aqui do mapa tem uma casa com uma bruxa, é uma casa e uma bruxa. Eu não me importo se lá depois vai sair um suplemento dizendo que tem uma cidade. Eu posso aceitar ou não a cidade. O livro é meu. Quando eu compro, o livro torna-se meu. Por exemplo, tem uma campanha que está rolando agora de Tormenta, que o nome da campanha é A Coroa do Domínio. Né? O nome da história é A Coroa do Domínio. E gira em torno de 2 feudos que estão em guerra. Falchard, que é um feudo maior, e Nova Falchard. Antigamente os dois eram um feudo só, eu já falei disso em outro vídeo. Antigamente Falchard era um feudo só, se separaram em Falchard e Nova Falchard.
Falchart com 3/4 território, Nova Falchart com 1/4 do território, e agora o pessoal de Falchart quer tomar Nova Falchart de volta. E os jogadores estão aí no meio dessa história. E eu comecei a escrever essa história antes de sair o Atlas de Arton, né? O pessoal chamava de Ameatlas, que eram 2 livros juntos, né? O Ameaças de Arton e o Atlas de Arton, antes de sair isso aí. Então, os personagens, eles estão trabalhando para um feudo, que tem um ducado, são 2 ducados. Eu sou professor de história, eu gosto de ducados. Em volta da toda a região de Le Réon, eu separei, não separei toda, eu separei à medida que os jogadores vão chegando nesses lugares, entre ducados, condados, baronatos, e eu tenho toda a explicação para isso. Aí me vem o Atlas de Arton e diz que só tem 4 duques em Arton. Eu tinha 2 opções nesse caso. Eu poderia simplesmente rebaixar o ducado para alguma outra coisa e seguir o cânone do livro, ou poderia seguir o meu próprio cânone. Adivinha o que foi que eu fiz? É isso mesmo, continua Duquesa Amélia e Duque Ferdinand, não tem conversa. Então, quando você se deparar com um cânone, pensa bem, esse cânone é algo que você quer? É algo da sua mesa? É algo da sua construção coletiva com os seus jogadores? Se for e for do agrado de todo mundo, mantém. Se não for, modifica. Beleza? É isso. Se você acompanhou a gente até aqui, que paciência que você tem, agradeço muitíssimo. Se você quiser dar um curtir, dar um joinha, se inscreve no canal, ou se você quiser, faz qualquer coisa aí, vai. Eu não trato isso aqui profissionalmente mesmo, não. É isso? Betão, adoro vocês. Vida longa ao RPG.